Bom dia, querido irmão e irmã. Seja bem-vindo a mais um Manhã com Deus. Essa manhã eu quero falar com você de forma devocional, de forma graciosa sobre o cuidado de Deus. Nós andamos nos nossos dias muito ansiosos em decorrência da infinidade de desafios que nós temos à nossa frente, com os preços das coisas subindo, com o desemprego, com as doenças, a velhice, o nascimento de filhos e tantos outros imprevistos que aparecem diante de nós. Nós somos levados à ansiedade com relação ao suprimento de todas as coisas, da provisão diária para o nosso sustento. E muitas vezes, para muitas famílias que me ouvem, pode estar sendo difícil essa situação. Colocar gasolina hoje não é experiência agradável, matricular o filho numa escola e depois receber a lista de material, muito menos. Ir no açougue parece que virou um desafio quase impossível. Eu costumo dizer em nossa igreja que quando os ladrões assaltaram nossos lares, não levaram joias, levaram carne, porque as coisas realmente estão muito difíceis, que vão de problemas de saúde até elementos básicos. E evidentemente isso vai nos deixar muito aflitos e preocupados se conseguiremos manter ou não. É que então Jesus vai resolver essa questão da ansiedade dos seus discípulos em Mateus capítulo 6, no verso 25 em diante. E ele vai dizer para eles: não andeis ansiosos por coisa alguma. Então, primeiro ele dá uma ordem: eu não posso ficar ansioso, porque a ansiedade ela é uma manifestação contrária à fé, que nos ensina a dependência de Deus para todas as coisas. E ele diz: não andeis quanto à vossa vida pelo que haveis de comer ou beber, nem andeis ansiosos quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais que a comida, não é o corpo mais que os vestidos? Então é que Jesus vai dar um exemplo fantástico. Ele diz: olhai para as aves do céu. Ele chama a atenção dos discípulos para essas aves. Que aves seriam? Provavelmente ele está falando de pardais, que são criaturinhas quase que insignificantes. Diz: olhem para elas. Elas não plantam, não colhem e não ajuntam em celeiro. Todavia, você que está me ouvindo, já ouviu algum pardal cair no quintal da sua casa com o coração acelerado por anemia? Qual a última vez que você viu um pardal caído na sua cozinha, morto de fome? Praticamente você nunca viu isso. E Jesus continua: não colhem, não plantam, não ajuntam em celeiro, contudo vosso Pai as alimenta. Ele está mostrando o cuidado que Deus tem com a criação. Tudo que foi criado, foi por Deus criado. De modo que Deus sustenta tudo. Mas existem escalas de valores na criação. Do maior para o menor, eu acredito que os pardais estão ali, na última linha. E eu acredito que na ponta, no lugar mais alto, está o homem, feito à sua imagem e semelhança. Então o Senhor chama a atenção: se os pardais, que estão no último lugar na escala de valores, recebem esse tipo de cuidado, sempre tem a provisão, o alimento, o abrigo, a água, sempre tem a proteção, de modo que você nunca viu uma avezinha dessa, desamparada, ou morrendo porque de alguma forma não houve suprimento. Quanto mais a vós, homens de pouca fé, vocês que foram feitos à minha imagem e semelhança. Pensa, quanto a isso ele está falando dos homens. Nós temos uma escala ainda acima, os filhos de Deus, o povo convertido e santo. Ora, meu irmão, ele está usando isso para estimular a fé dos seus discípulos, dizendo: se vocês nunca viram um pardalzinho sem a provisão, sem o cuidado, sem a proteção, seres praticamente insignificantes, eu não vou cuidar de vocês, povo meu, homens e mulheres a quem eu fiz minha imagem e semelhança, a quem eu coloquei o meu espírito, a quem eu escrevi o meu nome. Ele vai cuidar de nós. E ele prossegue. Agora ele chama a atenção dos discípulos para as plantas. Olhai os lírios do campo, vejam como crescem, não trabalham nem fiam. Ok? Eu, porém, vos digo que nem mesmo Salomão, com toda a sua glória,
se vestiu como qualquer erva do campo. Ao comparar os lírios com Salomão, ele está falando da maior beleza que já existiu na face da terra, que eram as vestimentas do rei mais rico e do homem mais rico de todos os tempos, Salomão. No entanto, quem dá toda essa beleza e cobre os lírios? O Senhor. Isso ele disse: Deus veste assim a erva do campo, que hoje vive e amanhã é lançada no forno, não vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Veja só, meu irmão, ele está falando de mato, relva. Na escala de valores, ela está abaixo ainda dos pardais e recebe esse cuidado para ser vestido. Você acha que você vai ficar sem o tratamento dentário, médico, escolar, o vestuário, as suas contas? Assim como ele veste e cuida da erva, ele também vai cuidar de você. Você não precisa ficar ansioso. O Senhor sabe da sua necessidade, sabe o que está passando com você. E na hora que você mais precisar, Ele proverá os recursos para você. Você acha que Deus não sabe o quanto fica para abastecer um carro? Ou para matricular o menino numa escola? Ou para tratar dos dentes da sua filha? Ou aquele exame que precisa ser feito e aquela consulta no particular? E tantas outras coisas que afligem a sua alma e perturbam você. Eu quero te dizer para você, descanse. Confie na providência divina e no cuidado desse Pai, cujo ouro e a prata lhe pertencem, cuja saúde e a doença estão nas suas mãos, cujo poder de abrir portas e fechar pertence a Ele. Esse Deus cuida de você. E ele encerra o capítulo dizendo: não andeis ansiosos quanto a essas coisas, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, ou seja, gaste seu tempo, forças e recursos e esses sentimentos do seu coração em fazer a vontade de Deus em primeiro lugar. Porque o texto continua: todas estas coisas, que coisas? A provisão do vestuário, a comida, a manutenção para aquilo que é necessário para a sua vida na terra, te serão acrescentadas. Deposite a fé no Senhor e confie nele para toda a providência. E então Ele acrescentará, através do seu trabalho, esforço, estudo, dedicação, óbvio, a sua vida. Feche os olhos, vamos orar. Pai bendito, aquele homem e mulher que está passando alguma necessidade, cuja qual eu não conheço, aqueles que estão aflitos, estão quase no final das suas reservas ou já não têm nenhuma. Senhor, coloca fé no coração desses homens e leva eles a meditar um pouco nos pardais e na erva do campo. Veja como o Senhor cuida deles. Não cuidará desse homem, mulher, jovem, que está com os joelhos dobrados, clamando pelo sustento, pela provisão? Claro que clamará. Tão somente leve esse coração a confiar nesse Pai amoroso que jamais nos desamparará. Que a sua graça enche esse quarto, esse lar, esse local e que traga nesse coração agora confiança no lugar do medo e erga-o desse lugar, no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos irmãos? Mais uma vez eu quero pedir, se você gostou, dá um like nesse vídeo agora, compartilhe a mensagem e o mais importante, se inscreva no canal, você que não é inscrito. Assim vamos expandir a boa nova do reino para todo esse mundo. Deus abençoe, um forte abraço, até amanhã, a partir das 5 da manhã, aqui no Manhã com Deus.